Imagine levantar a taça mais desejada do futebol e, poucos anos depois, ver sua seleção mergulhar em uma sequência de derrotas, tragédias e eliminações inesperadas. Parece roteiro de filme. Mas para muita gente, isso aconteceu tantas vezes que surgiu uma pergunta intrigante. Será que existe uma maldição na Copa do Mundo? Ou tudo não passa de uma coincidência impressionante? Antes de tirar qualquer conclusão, vale conhecer uma série de fatos que desafiam até os torcedores mais céticos. Ao longo da história da Copa do Mundo, diversas seleções campeãs viveram um destino curioso. Depois de alcançar o topo do futebol, muitas simplesmente desapareceram dos grandes resultados ou sofreram eliminações que ninguém conseguia explicar. E quanto mais esses casos se acumulavam, mais a ideia de uma suposta maldição ganhava força entre jornalistas, torcedores e até alguns jogadores. Mas isso era apenas o começo. Durante muitos anos, vencer a Copa parecia trazer muito mais do que prestígio. Parecia trazer um enorme peso. A seleção campeã passava 4 anos sendo observada pelo mundo inteiro. Todos queriam derrotá-la. Todos estudavam seu estilo de jogo. Todos conheciam seus pontos fortes. E isso tornava a missão de defender o título muito mais difícil do que conquistá-lo pela primeira vez. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. Entre 1962 e 2006, aconteceu algo extremamente curioso. Diversas seleções campeãs foram eliminadas ainda na fase de grupos da Copa seguinte. Foi o caso da França em 2002, da Itália em 2010 e da Espanha em 2014. Equipes que chegaram como favoritas voltaram para casa muito antes do esperado. Coincidência? Talvez. Mas a sequência começou a chamar a atenção do mundo inteiro. E foi exatamente aí que nasceu uma das maiores lendas da história das Copas. Muitos passaram a dizer que defender o título era quase impossível. Outros começaram a falar em uma verdadeira maldição dos campeões. Afinal, como explicar que equipes repletas de craques simplesmente deixavam de jogar o futebol que encantou o planeta apenas 4 anos antes? Mas a descoberta mais interessante ainda estava por vir. Pesquisadores do esporte e analistas começaram a estudar esse fenômeno e encontraram uma explicação muito mais racional do que sobrenatural. Depois de conquistar a Copa, uma seleção costuma manter boa parte dos mesmos jogadores. Só que 4 anos fazem muita diferença no futebol. Alguns atletas envelhecem, outros perdem rendimento, surgem lesões e novas gerações aparecem em outros países. Enquanto isso, os adversários passam anos analisando exatamente como vencer aquele time campeão. Esse pequeno detalhe muda completamente a história. Na verdade, o campeão entra na Copa seguinte carregando um enorme alvo nas costas. Cada partida vira praticamente uma final para quem está do outro lado. Derrotar o atual campeão significa entrar para a história. Mas isso ainda não explica tudo. Em alguns casos, as eliminações realmente foram inacreditáveis. A França, campeã em 1998, marcou apenas um gol em toda a Copa de 2002. A Espanha, que encantou o mundo em 2010 com um dos futebol mais bonitos da história, caiu ainda na fase de grupos em 2014. A Itália também sofreu um destino parecido poucos anos depois. Esses resultados alimentaram ainda mais a fama da suposta maldição. Só que ninguém esperava outra coincidência. Durante décadas, poucas seleções conseguiram defender o título mundial. Na era moderna do futebol, repetir o feito tornou-se uma das tarefas mais difíceis do esporte. Não porque existe uma força misteriosa agindo, mas porque o equilíbrio entre as seleções aumentou como nunca antes. Pequenos detalhes passaram a decidir partidas inteiras. E aqui o passado encontra o presente. Na Copa de 2026,
Muitas seleções entram em campo carregando não apenas o sonho do título, mas também o peso da história. Toda equipe campeã sabe que conquistar a taça é apenas metade do desafio. O verdadeiro teste começa 4 anos depois, quando o mundo inteiro tenta derrubá-la. Então, a maldição realmente existe? Provavelmente não. Mas existe algo muito real: a enorme pressão, o desgaste dos jogadores, a evolução dos adversários e o peso psicológico de defender o título mais importante do futebol. No fim, talvez a maior maldição da Copa nunca tenha sido sobrenatural. Talvez ela tenha sido criada pelo próprio sucesso. Porque no futebol, chegar ao topo é difícil, mas continuar lá é muito mais.